Está no ar mais um Capital Humano. Criar a maior universidade portuguesa e uma das melhores do mundo. É este o objetivo da fusão da Universidade Técnica de Lisboa com a Universidade de Lisboa. O projeto entrou na reta final, depois da aprovação da proposta pelos Conselhos Gerais das duas instituições de ensino superior e já foi apresentado ao Governo. O curioso é que esta ideia já tinha sido defendida nos últimos 100 anos, mas nunca foi concretizada. Hoje, o projeto já é considerado por muitos como um exemplo do que de bem se faz em Portugal e que pode ser mostrado ao mundo. No Capital Humano, nesta edição, temos um dos principais impulsionadores desta fusão, António Cruz Serra. Ele é reitor da Universidade Técnica de Lisboa. Boa tarde, Sr. Reitor. Boa tarde. O projeto já foi apresentado ao Sr. Primeiro-Ministro. Qual foi a reação? Foi uma boa reação, como era de esperar, porque fazendo análise da oportunidade do ponto de vista político desta iniciativa, só podia ser bem recebido. Eu devo dizer que a reunião que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Ministro da Educação e Ciência e com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior correu muito bem. Apresentámos naturalmente a proposta da fusão, os objetivos, a visão, o que é que queremos para a nova universidade e também aquilo que são as necessidades de dotar a nova universidade com instrumentos de gestão que neste momento não existem no quadro da organização do ensino superior em Portugal. E em termos de reação, houve a abertura por parte do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação e Ciência e o Ministro das Finanças estava na reunião ou não? Não estava. Não estava. A reunião foi, como lhe disse, com o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro da Tutela e o Secretário de Estado da Tutela. E, portanto, houve grande abertura. Naturalmente, há muitas questões para discutir, há muitos problemas concretos para resolver, há algumas questões técnicas do ponto de vista dos instrumentos legais para concretizar a fusão, mas eu diria que, do ponto de vista político, a iniciativa é muito bem vista. Deixe-me dizer que, para além de termos falado com o Sr. Primeiro-Ministro, já falámos também com os principais dirigentes das forças políticas que têm assento no Parlamento. E todos eles reagiram bem? Reagiram todos. As reuniões correram todas muito bem. Na maior parte dos casos, os partidos e os secretários-gerais ou os presidentes dos partidos já têm posição sobre o assunto e a posição é muito favorável. Num dos casos ainda aguardam uma tomada de decisão interna dentro do partido, mas a reunião também correu muito bem e eu tenho expectativa de que... Imagino que deve ser o PCP que é mais complicado em termos de tomada de decisão. De qualquer forma, ou seja, procuram não apenas um agrado por parte do Governo, mas também um consenso partidário, todas as forças partidárias, para que o projeto possa avançar sem problemas. Claro, eu considero que esta é uma iniciativa mobilizadora. É uma iniciativa capaz de nos fazer sonhar, de criar algo que, num tempo tão cinzento na Europa e em Portugal, nos consiga criar, termos energia e mobilizar a academia em torno de uma ideia que é boa para Portugal, é boa para as universidades, para as duas universidades atuais e para aquilo que eu espero que venha a ser a Universidade Futura. É seguramente bom para Lisboa, porque terá uma universidade com grande impacto, quer nacional, quer internacional, que será uma grande universidade da língua portuguesa e, portanto, eu não consigo imaginar que algum ator político não possa apoiar com muito entusiasmo uma ideia desta. E responde de alguma forma ao desafio que o Sr. Presidente da República fez no 25 de Abril, não é? Da necessidade de criar projetos mobilizadores e que possam ser vendidos lá fora? Não, isso sem dúvida. Não, se há projeto mobilizador é este, se há projeto que criará impacto do ponto de vista do prestígio das nossas instituições no estrangeiro também é este e, portanto, eu julgo que eu não encontro nenhuma boa razão para não avançarmos com o processo de fusão das duas universidades. Uma das pedras de toque de todo este processo negocial tem a ver com a questão da autonomia do financiamento. Disseram, o Sr. Reitor e o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa disseram numa conversa de imprensa recentemente que se não aumentar, se não garantir que a autonomia das instituições é mantida e também se não se garantir que o nível de financiamento se mantém, pelo menos como está, que o projeto de fusão não arranca, da reunião que tiveram, de alguma forma houve garantias de que tanto a questão da autonomia como a questão do financiamento serão respondidas de uma forma... Nós estamos num período de diálogo com o Governo em que, naturalmente, apresentámos todas as questões que para nós são vitais, do ponto de vista da criação e da gestão da nova universidade, e, naturalmente, o Sr. Primeiro-Ministro, numa primeira reunião, não podia dar garantias sobre nenhuma dessas coisas, como é óbvio. Aquilo que eu considero é isto. Do ponto de vista do financiamento, é impensável que alguém pense em diminuir a dotação que as universidades portuguesas têm. Assim já é quase impossível, portanto, seria... Neste momento estamos numa situação de enorme dificuldade de gestão das universidades. Há muitas unidades orgânicas, ou seja, muitas faculdades e institutos que terão grande dificuldade em executar o ano 2012 tal como ele está. Eu não queria falar muito de financiamento hoje porque acho que não é o tema, mas é bom que percebamos que nas universidades portuguesas houve uma redução da dotação do Orçamento de Estado muitíssimo superior ao resto da administração pública. 25% nos últimos 4 anos, não é? Penso eu. 45% desde 2006. Pois, não ainda mais, pois.
desses 45%, 20% foram impactados nos salários. E, portanto, se descontar, se descontar aquilo que são as descidas dos salários, de facto são os 25% que estava a falar, mas, naturalmente, isto significa que aquilo que o país está a investir no ensino superior é muito pouco, comparado com qualquer padrão internacional e mesmo nacionalmente, comparado com aquilo que se gasta nos outros graus de ensino. Fazem milagres quase dia a dia, não é? Pois fazemos, e fazemos milagres com grande dificuldade, não é? E os milagres estão proibidos na Europa do Sul, pela Europa do Centro e do Norte, e, portanto, nós precisamos de instrumentos de gestão que nos permitam fazer melhor do que aquilo que fazemos hoje. E o grande problema é o problema da agilidade administrativa. Nós temos muitas das nossas melhores faculdades e institutos a fazerem mais de 50% de receitas próprias. E isso significa que é preciso muito trabalho dos professores, muito empenhamento dos investigadores, muito trabalho dos não docentes, toda a gente trabalha na universidade, para ser capaz de fazer aquela receita, para ser capaz de apresentar propostas às entidades financiadoras, à indústria nacional, europeia, à comunidade europeia nos grandes projetos de investigação. E nós temos de ser capazes de executar os projetos de maneira a que as pessoas consigam ir buscar a receita. Porque se nós não tivermos regras ágeis de executar a despesa, nós não conseguiremos comprar aquilo que está acordado com os nossos parceiros. Nós estamos num quadro de enorme dificuldade, porque, naturalmente, desde que começou o ajustamento das contas públicas, as finanças tiveram necessidade de diminuir a despesa e uma das formas de diminuir a despesa é criar regras de execução orçamental que tornam a despesa muito mais complicada. Do ponto de vista da universidade, que não é uma instituição típica do ponto de vista da administração pública, nós não estamos aqui a gastar o dinheiro dos nossos impostos. Nós recebemos uma parte da dotação do Orçamento de Estado, que é dinheiro dos nossos impostos, mas recebemos muito mais dinheiro no âmbito da nossa iniciativa. E esta nossa iniciativa é algo que é virtuoso, porque só tem vantagens. Olha, consegue-nos pôr a trabalhar com as melhores indústrias do mundo, com os melhores equipas de investigação do mundo e, portanto, fazermos ciência ao mais alto nível. Ciência é essa que, naturalmente, faz com que tenhamos melhor ensino. Por outro lado, traz-nos receitas que nos permite ter muitos mais alunos. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma grande escola. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma grande escola que tem 11 mil alunos e que, se estivesse só a trabalhar com a dotação do Orçamento de Estado, nem 5 mil tinha. Os outros 6 mil, que é mais de 50%, estão lá porque a escola é capaz de ir à procura de receita nos projetos que liberta verbas, que permite ter aquela gente toda lá. E, portanto, esta questão das receitas próprias é absolutamente vital. Nós precisamos de regras ágeis, nós precisamos de ser capazes de poder contratar, por exemplo, um investigador quando há dinheiro de um projeto. Imagine que tenha um projeto de uma grande instituição, da Agência Espacial Europeia, do Programa Europeu de Fusão Nuclear, de iniciativas onde há muito dinheiro envolvido e em que nós temos protagonistas importantes. Se de um projeto destes vem trabalho que é para ser executado, é preciso recrutar novos investigadores, nós temos de ser capazes de recrutar. E neste momento isso não é possível. Mesmo é possível com dificuldades. Mas é possível com dificuldades. E é preciso lutar todos os anos para que a próxima lei do Orçamento de Estado não bloqueie. E depois é preciso demonstrar que estamos com dotações inferiores às do ano passado. Este ano, em relação aos projetos, é possível. Para o ano, não sei. E, portanto, nós temos que ser capazes de resolver isto, porque o objetivo do Governo, o objetivo de quem gera as instituições, o objetivo do Ministro das Finanças, não é aumentar o desemprego científico. É diminuir a despesa pública e diminuir o déficit das contas públicas. E quando nós temos oportunidade de fazer receita que nos permite executar trabalho e fazer despesa em Portugal, não é? Porque as universidades também são polos dinamizadores da economia portuguesa. E, portanto, se nós temos projetos que também trazem despesa, que é efetuada em Portugal, que trazem capacidade de recrutamento, nós temos de ser capazes de ter essa agilidade para fazer contratação. E nós precisamos de criar um novo tipo de instituição universitária que não esteja sujeita a estas regras dos institutos públicos. Mas diga uma coisa, basta que o Governo cumpra o RGES, o Regime de Jurisdições de Superior, ou é preciso criar um novo enquadramento? É preciso criar um novo enquadramento. Vou-lhe dizer o que eu acho. Eu acho que nós, para fazermos isto, precisamos criar instituições de direito público. Públicas que sejam capazes de gerir no direito privado a parte das receitas próprias. Sem se chamarem fundações, mas sendo instituições públicas com exatamente. regras. Ainda por cima, a questão das fundações foi muito perturbada pelas decisões do Eurostat e pelas alterações da Lei de Enquadramento Orçamental que foram feitas. E, portanto, provavelmente teremos que encontrar um estatuto semelhante ao das fundações, no âmbito das instituições públicas que nos permitam ter esta agilidade administrativa. Portanto, há que mudar o regime jurídico e há que mudar também a lei de financiamento. São dois sim, eu julgo que sim. Eu julgo que a nova universidade possa funcionar com as regras que pretendem. Deixe-me dizer, eu não considero indispensável que se mude o regime jurídico das instituições de ensino superior para criar uma nova universidade. Eu julgo que há várias maneiras de o fazer. Uma delas é criar por lei, não por decreto-lei, criar por lei a nova universidade,
explicando no preâmbulo que as condições que estão ali são para todas as universidades que forem capazes de apresentar projetos mobilizadores, projetos que valham a pena para o Governo. E, portanto, essa provavelmente é a forma mais ágil de o fazer. Eu concordo, exatamente, porque isto não pode ser um processo muito demorado. E, portanto, eu considero que, de facto, mais tarde ou mais cedo se mexerá no regime jurídico, mas não é absolutamente imprescindível o financiamento vai-se mexer, porque o financiamento acho que tem que se mexer, porque nós não podemos continuar a distribuir o financiamento entre as instituições de ensino superior com cortes relativamente ao financiamento do ano passado e de há 2 anos. E, portanto, nós precisamos ter os indicadores que condicionem aquilo que é... Porque a forma já não é aplicada na prática, não se está a aplicar a fórmula. Portanto, tem que se voltar a aplicar uma fórmula. Tem que se voltar obrigatório. É obrigatório aplicar a fórmula. Propinas, defende que se mantenham tal como estão? Ou acha que isso tem que ser mexido? Olha, eu acho que o assunto das propinas é um assunto que depende do Governo e depende dos atores políticos e é algo que tem a ver também... É uma questão fortemente ideológica e não é algo em que eu acho que a Universidade deva ter... Deva dizer qualquer coisa. No entanto, eu considero que é um momento muito difícil para as famílias. E, portanto, eu veria com enorme apreensão... Isso ia ter consequências muito gravosas eu veria com enorme apreensão que se mexesse nas propinas. Não sente, não. Isso é uma lenda. Isso é uma lenda. A questão das bolsas... Sim, isso é uma lenda. Eu peço desculpa, mas eu estou convencido que esse problema vai existir, mas não há necessidade de levantar questões que ainda não aconteceram. Ainda não existem. Aquilo que nós temos em termos de indicadores é isto. Nas escolas onde há sistemas de informação mais sofisticados, aquilo que está a vir de informação é que não há nem perda no valor das propinas a ser recebidas, nem aumento do abandono. Depois, há determinados nichos, mas que são pouco significativos para o conjunto do sistema, em que, de facto, há afirmações no sentido de haver mais abandono, mas, na minha opinião, sem evidência factual. Eu trabalho com números, toda a vida trabalhei, e, portanto, acho que nós devemos falar a verdade. Não está a verificar isso. E eu não confirmo isso. Antes de voltarmos a falar na questão da fusão, a lei dos compromissos, já há bocado falava dos entraves do Ministério das Finanças, já está resolvido ou não? Bom, aquilo que nós todos sabemos é que o Conselho de Ministros de quinta-feira, há 15 dias, de há 2 semanas, aprovou um decreto-lei de regulamentação das leis dos compromissos. O diploma estará, tanto quanto me dizem, para publicação na Presidência da República, portanto aguardamos a publicação. Espero que resolvam muitos dos nossos problemas. Os nossos problemas tinham muito a ver com a... Não falamos nessa reunião, não falamos da lei dos compromissos, até porque já estava aprovado o decreto-lei nessa altura e, portanto, não tinha sentido falar. Naturalmente, falei com o Primeiro-Ministro sobre a lei dos compromissos numa reunião do grupo todo com o Sr. Primeiro-Ministro, tinha ocorrido cerca de no mês passado, e, portanto, nessa altura foram levantados todos os grandes, enormes problemas. Estou muito curioso de saber o que é que está, naturalmente, no decreto-lei. Tenho muita expectativa que se tenha resolvido o problema das despesas plurianuais, que era um enorme problema, que se tenha resolvido também o problema das contratações de professores e até de bolseiros, porque devo dizer que durante este período de tempo eu julgo que houve boas notícias do ponto de vista das finanças nos escutarem e do Primeiro-Ministro em particular mostrar grande sensibilidade para o problema. De qualquer maneira, a lei dos compromissos está sempre um enorme problema para as instituições de ensino superior, porque para além destas questões das despesas plurianuais há outros problemas. Nós estamos a inscrever compromissos até ao fim do ano. E estamos a inscrever fundos disponíveis para os próximos 3 meses. O que significa que as grandes instituições, e em primeiro lugar aquelas que mais receitas próprias têm, vão, algures nos próximos, eu diria, semanas, talvez dias, chegar a uma situação de bloqueio que só poderá ser ultrapassado com uma autorização especial das finanças, no sentido de conseguir contabilizar do lado dos fundos disponíveis receitas que serão recebidas mais adiante no tempo, porque, repare, se eu assumo um compromisso para pagar em dezembro, eu tenho que ser capaz de contabilizar do lado da receita a receita que vou fazer até essa altura. E, portanto, há aqui problemas técnicos complexos. Eu compreendo que a lei dos compromissos não terá grande problema técnico do ponto de vista de uma instituição que só funciona com a dotação do Orçamento de Estado, que é muito regular, que se sabe que todos os meses vem um 1/10 da receita, mas no caso das grandes instituições da Universidade Portuguesa, a receita chega de forma muito irregular. Nos primeiros meses do ano praticamente não temos receita. Há uma grande concentração de recebimentos no final do ano e, portanto, vai haver um problema técnico de execução da lei dos compromissos. Como
as instituições de ensino superior não têm problemas de atraso nos pagamentos a fornecedores, eu estou convencido que vai ser possível explicar as finanças, que terá que ser capaz, no quadro da lei, a lei permite a possibilidade de se anteciparem fundos disponíveis e, portanto, eu julgo que no quadro da lei será preciso fazer, mas vai ser preciso fazer com agilidade. O problema maior aqui é que a lei coloca muito em cima do Ministro das Finanças a possibilidade de autorização, o que traz um enorme potencial de bloqueio no despacho dos Sr. Reitor, só para terminar, e uma resposta muito breve, há um risco, e várias instituições nesta discussão chamaram a atenção para ele, que é de que tudo fique na mesma com esta fusão. Não, jamais ficará tudo na mesma. Vai ser tudo diferente. A nova não, tudo diferente também não. Não, tudo Reitor... diferente também não. Isto é uma grande universidade. Tem que ser um projeto mobilizador. Nós temos de ser capazes de pensar que isto serve para quê? Serve para termos uma universidade onde o ensino seja melhor do que aquilo que é hoje, onde façamos melhor investigação do que fazemos hoje, onde se faça mais transferência de tecnologia de conhecimento para a sociedade e mais trabalho de empreendedorismo. E, portanto, nós temos que deixar estar como está. Aquilo que está muito bem e temos que ser capazes de melhorar tudo o resto. E, portanto, não ficará tudo como está. Isso seria impensável. Sr. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Professor Cruz Chega, reitor da Universidade Técnica de Lisboa e um dos principais impulsionadores desta fusão da Universidade Técnica de Lisboa com a Universidade de Lisboa. Um projeto já considerado por muitos como um exemplo do que bom se faz em Portugal e que pode ser mostrado ao mundo. Já sabe que pode conhecer mais oportunidades de emprego no suplemento Universidades de Emprego, todas as segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.